Marcos capítulo 10, versículo de número 46. Se você achou, você diga amém. E nós vamos compartilhar da palavra de Deus. A Bíblia nos diz o seguinte: depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó e seus discípulos, e uma grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, tinha assentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muito o repreendiam para que se calasse, mas clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que chamassem, e chamaram o cego, dizendo: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando sobre si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te. E logo viu, e seguiu Jesus pelo caminho. Aleluia. Deus é bom. E eu louvo a Deus por mais nesse domingo estar aqui com a igreja, louvando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. A Bíblia nos traz uma história muito conhecida da igreja, a história de um santo chamado Bartimeu, escrito nos 3 livros sinóticos, nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Cada um deles traz complementos da história, traz características da história, mas vai entender que o versículo começa dizendo: depois foram. Se a Bíblia fala depois, é porque teve um antes. O antes é que Jesus está caminhando para Jerusalém. Jesus está caminhando para... Eu sei que hoje é domingo, talvez você passou o dia descansando ou trabalhando, se foi que nem o irmão Leandro, mas eu creio que você ainda tem força para dizer Jerusalém. Jesus estava indo para... eita glória! E ele indo para Jerusalém, ele passa por Jericó. Por quê? Jesus está caminhando para Jerusalém, não para uma ida comum, mas Jesus está caminhando para Jerusalém, porque lá em Jerusalém ele seria entregue pela minha e pela tua vida. Por algumas pregações eu já ministrei aqui sobre a caminhada de Jesus. Não sei se a igreja lembra algumas pregações que eu falei sobre essa última caminhada, como quando ele encontra com um homem chamado Zaqueu. Era a última chance, porque Jesus estava caminhando para ser entregue, a ser morto pela minha e pela tua vida. Ou seja, não tinha outra oportunidade de Zaqueu se encontrar com Jesus, senão subindo naquela árvore para ver ele. Não tinha. Jesus está passando na sua última chance. E bom é aquele que aproveita quando Jesus está passando. Bom é aquele que escuta quando Jesus está pregando. Bom é aquele que para receber a bênção de Deus quando ele abre a mão para abençoar. Jesus está passando para ir para Jerusalém. Mas indo para Jerusalém, Jesus passou por Jericó. E passando por Jericó, ele está caminhando para Jerusalém. Jesus passa por Jericó para chegar em Jerusalém. Nós também passamos, ou estamos passando por Jericó, para chegar junto com ele em Jerusalém. Eu não sei se você entende que Jerusalém significa o novo céu e a nova terra que tem preparado para nós. Eu não sei se ir para Jerusalém significa ouvir a trombeta tocar, ouvir o meu nome, Jesus, chamar e me encontrar com ele no céu de glória. Eu não sei se você entende que ir para Jerusalém é entrar e caminhar por ruas de ouro e de cristal.
Eu não sei se você entende que ir para Jerusalém é chegar num lugar em que ouvidos não ouviram, olhos não viram e mente humana não imaginou. É isso que Ele tem preparado para nós em Nova Jerusalém. Jesus caminha por Jericó porque era caminho de Jerusalém. E Ele começa, durante o caminho, há um homem deitado no caminho, não, à beira do caminho. No caminho poderia atrapalhar a passagem. Ninguém pede esmola no meio do caminho. Se pede esmola na beira do caminho. Esse homem esse homem que a Bíblia só o chama de Bartimeu, ou seja, filho de Timeu. Bartimeu significa filho de Timeu. Sentado à beira do caminho, a Bíblia é clara em dizer, mendigava. Só isso que a Bíblia nos diz, que esse homem era filho de Timeu, e que à beira do caminho mendigava, e que ele era cego. Ao ver a grande multidão, ou melhor dizendo, ele era cego, não tinha como ver a multidão, mas ao ouvir aquele movimento que estava acontecendo, Lucas vai dizer no capítulo 18, versículo 36, que ele pergunta: o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo que eu estou vendo um movimento diferente? O que é que está acontecendo que eu estou vendo um reboliço diferente? Muito simples, o povo abre a boca para dizer: Jesus está passando. E é verdade. Quando Jesus chega, o ambiente não fica da mesma forma. Eles pararam para dizer: alguma coisa está diferente nessa cidade. Há muitos anos ele mendigava no mesmo caminho, no mesmo lugar, pedindo esmola para quem quer que passava, mas aquele dia estava diferente. Bartimeu abre a boca para dizer: o que é que está acontecendo? E alguém abre a boca para dizer também: Jesus está passando. Você não entende, mas alguns vão olhar para nós e vão dizer: o que é que está acontecendo naquela casa? O que é que está acontecendo naquela igreja? O que é que está acontecendo naquele lugar? Está diferente? É verdade. Está diferente porque Jesus está naquele lugar. Eu nunca vi um lugar onde Jesus passou ficar da mesma forma. Eu nunca vi um lugar que Jesus entrou ficar da mesma forma. Mas quando Jesus entra, tem transformação, tem milagre, tem renovo, tem proteção da parte de Jesus. O sobrenatural de Deus acontece. Quando Jesus passa, nada fica da mesma forma. E Jesus passou. Mas no livro de Lucas capítulo 18 vai dizer: está passando Jesus de Nazaré. E o versículo 47 que nós lemos vai dizer: eu vindo que era Jesus de Nazaré. Nazaré era símbolo de um lugar rejeitado. Nazaré era símbolo de um lugar que ninguém dava valor. É tão tal que na própria Bíblia nós vamos encontrar no livro de João, quando um dos discípulos encontra alguém e diz assim: eu encontrei o Messias. Da onde ele vem? Ele vem de Nazaré. Aí abriu a boca para dizer assim: e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí o discípulo, com muita sabedoria, ele disse: se você não acredita, vem e vê. Porque quando você vê Jesus, quando você chegar perto de Jesus, você vai entender que o negócio não é Nazaré, o negócio é Jesus. Jesus passava e disseram: é Jesus, da onde? De Nazaré. É Jesus, da onde? Do lugar esquecido. É Jesus, desprezível. É Jesus, da onde não tem valor. Jesus é apresentado para aquele cego como aquele que vem do lugar onde eles são desprezados. Não tem problema, o cego já era desprezado. E ele nos entra em alguns ensinamentos. Porque aqui nós vamos ver Jesus, a multidão e o cego. Nós vamos ver Jesus, a multidão e o cego. Me ajude, por favor. Nós vamos vendo Jesus, a multidão e a multidão, os discípulos, melhor dizendo, eu esqueci deles. A multidão, os discípulos e o cego. Você vai ver
os discípulos junto com a multidão, mas você nunca vai ver Jesus sem os discípulos e com a multidão. Porque às vezes a multidão abandona, mas os discípulos não. A multidão esquece. Por quê? Porque a multidão está seguindo Jesus para ver o sobrenatural, para ver o milagre acontecer. Aí está naquele lugar também Bartimeu. Bartimeu, ele estava ali não para ver o que Jesus podia fazer, porque ele começa a clamar. Mas eu quero nessa pregação abrir um espaço para você entender uma coisa. Com Bartimeu eu aprendo: eu venho ver ou venho viver milagres? Eu pergunto para você: você vem ver milagre ou você vem viver milagre? Você quer ver milagre ou você quer viver milagre? A multidão queria ver milagre, mas nem sempre a multidão queria viver o milagre. Como assim? A multidão cercava Jesus quando ele curava o aleijado. A multidão estava lá. Quando ele estava multiplicando os pães e os peixes, mais de 6.000 pessoas estavam lá. Mas você vai ver que nem todos da multidão eram curados. Por quê? Porque na multidão existem muitos para ver, mas poucos para viver. Está acontecendo que do mesmo jeito Jesus continua pregando, Jesus continua falando, mas ainda tem muita gente para ver e pouca gente para viver. Tem muita gente para ouvir Jesus falar e pouca pessoa para viver aquilo que Jesus fala. Mas diante da multidão ainda tem alguns que disseram: eu não somente quero contemplar as maravilhas do Senhor, eu quero viver o meu milagre. Tem alguém nessa noite que quer viver o milagre do extraordinário de Deus na sua vida? Aqueles homens estavam diante de Jesus e multidão. Ela escolhe quem chega. Quer que eu prove? Eu provo. Não há dificuldade de Jairo chegar até Jesus. A Bíblia não nos mostra. Por quê? Porque Jairo era importante. Quando um centurião envia homens, ou algumas expressões vão dizer até que ele mesmo vai falar com Jesus para curar o seu servo moribundo, ele não tem dificuldade. Por quê? Porque o centurião era importante. Quando o jovem rico rompe a multidão para chegar até Jesus, ele não sente dificuldade. Por quê? Porque ele era rico e importante. Então a multidão só passa quem ela quer, só quem tem importância para ela. Mas você vai ver que a mulher do fluxo de sangue, ela se arrasta no meio da multidão, mas ela entendeu: eu não quero só ver milagre, eu quero viver o meu milagre. E ainda que a multidão tente me impedir, ainda que a multidão tente me parar, eu não estou aqui para estar no meio da multidão, eu estou aqui para viver o meu milagre. Entendendo que a multidão passa quem ela quer, o cego diz assim: eu não vou esperar para a multidão chegar para Jesus e dizer assim: Jesus, tem um cego aqui, Jesus, cura ele aqui. Porque cada um só estava preocupado com o seu. Mas com o homem deitado, ele era cego, mas não surdo. Ele era cego, mas não mudo. Ele abre a sua boca e a Bíblia diz: e ouvindo que era Jesus, versículo de número 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Clamar é diferente de falar. Clamar é diferente de orar. Porque a Bíblia diz: clamas a mim e... Se Jesus disse lá em Jeremias 33:13 que se clamar, ele ouve, a Bíblia diz que esse cego, ele entendeu: se clamou, Deus responde. Deus não responde grito, mas responde clamor. Se Deus responde clamor, eu vou clamar. Qual a diferença do clamor para a oração? O clamor é aquela oração, aquele grito que sai de dentro da alma. Não é da boca para fora, é de dentro para fora. Sabe aquele grito que você rasga a alma para dizer: Senhor, eu não aguento mais. Se o Senhor não agir, eu vou morrer. Se o Senhor não me levantar, eu vou morrer. Eu não suporto mais um dia. Eu não suporto essa prova. Eu não suporto esse deserto. Eu não suporto mais viver do mesmo jeito. Aquele homem começou a clamar.
A diferença de quem quer ver e de quem quer viver é que quem quer viver, ele clama. A multidão não clama, mas o cego clama. A multidão não brada, mas o cego brada. Porque tem um problema hoje em dia. Eu só clamo se tu clamar. E quem disse que a tua vitória depende do outro? O cego está dizendo: se ninguém clama, eu clamo. Se ninguém ora, eu oro. Se ninguém pede, eu peço. Se ninguém quer viver, eu quero. Não espere por ninguém para começar a viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Não espere pelo pastor para viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Ainda que ninguém clame, clame você. Ainda que ninguém ore, ore você. Eu clamo dizendo: Senhor, eu quero, eu preciso viver o teu milagre na minha vida. Tem alguém aqui disposto a clamar? A multidão não clamava, mas quem clamava? O cego. Melhor dizendo, além da multidão não clamar, além da multidão não clamar, versículo de número 48 vai dizer: e muitos, alguns não, muitos da multidão repreendiam para que se calasse. O cego querendo milagre, o cego querendo viver o sobrenatural, e os outros dizendo: cala a boca, cego, deixa de gritar, cego, para que tu clama, cego? Porque tem gente que é assim, ele não se levanta para clamar, mas o teu clamor incomoda. Eu preciso de dizer, porque tem gente que ele não se levanta para buscar, mas quando alguém busca, fica incomodado. Porque tem alguém que não abre a boca para dizer: Senhor, eu quero. Mas quando alguém abre a boca para dizer que quer, ele está oh meu Deus, oh meu Deus. Foi falado aqui pelo varão, a gente tem que incomodar de vez em quando, é verdade. Por quê? Porque o meu clamor não é para agradar. O meu clamor não é para agradar quem está na minha direita, na minha esquerda. Não. O meu clamor é para chamar a atenção do mestre. E se você veio chamar a atenção do mestre, você tem toda a liberdade de clamar. Não. Porque eu quero dizer para você, tem gente que diz: por que fulano chora? Deixe chorar, que ele está clamando com a alma. Porque o fulano dá tanto glória, deixa ele dar glória, porque só ele sabe o milagre que ele precisa viver de Deus na sua vida. Não fique incomodado quando mandarem calar-se quando você clama. Pelo contrário, ele diz assim no versículo 48: quando mandavam ele calar, mas clamava cada vez mais. Lucas 18:38 vai dizer a mesma coisa: clamava cada vez mais. Eu não sei por que fica mais difícil antes de Deus fazer o milagre. Quem souber me explica, que eu não sei. Eu não sei porque Deus aperta mais, fica mais complicado. Não podia ajudar o cego? Podia ou não podia? Podia. Podia alguém dizer assim: ei, Senhor, tem um cego. Mas não, cala a boca. Mas o cego disse: eu não estou clamando para você, eu estou clamando para ele. Porque a gente vive uma síndrome que hoje em dia levanta-se muitos coaches, e coach é benção na função dele, mas para pregar o evangelho se prega a Bíblia. Para pregar o evangelho se prega a Bíblia. E para dizer, tem gente que se não tiver uma palavra de motivação, ele vai dizer: o pastor não deu um tapa no meu, eu vou me desviar. Irmão, se não cuidarem de mim como um bebezinho, eu não vou mais. Aprende com o cego, deitado. Podia estar reclamando, dizer: vocês têm a obrigação de me ajudar. Mas ele não, porque ele sabe que o milagre dele não é obrigação de ninguém. Ele sabe que o sobrenatural da vida dele depende dele clamar.
E se estão tentando me parar, ele está dizendo, eu clamo mais. Se está apertando mais, e cada vez eu clamo mais. Cada vez que parece que Jesus está me esquecendo, está indo mais para longe, mas eu continuo clamando. Não pare de clamar, não pare de orar, não pare de buscar. Você orou um culto e pensou, Deus te esqueceu. Quem sabe quanto tempo você tem clamado, quanto tempo você tem orado, quanto tempo você tem gritado para Deus, e parece que Deus já não responde mais, já não te ouve mais. E você ouve uma voz dizendo, desiste, para de clamar. E Deus dizendo para nós nesse texto, continua clamando, continua clamando, continua clamando, continua clamando, continua clamando, continua clamando, porque Deus tem resposta. Clamas a mim e responder-te-ei. Tem alguém clamando a Deus nessa noite? Ele clama de toda forma. Ele no versículo 48 vai dizer, e clamava, Jesus de Nazaré, Jesus filho de Davi, tem misericórdia. Jesus filho de, tem misericórdia de, misericórdia. Quem estava aqui quando eu falei sobre o tanque de Betesda? Misericórdia é quando alguém miserável é ajudado por outra pessoa. Alguém que não pode sobreviver sozinho, que não pode caminhar sozinha. Aquele cego fala com Jesus dizendo, Jesus, tu és filho de Davi, ou seja, tu és rei. Davi era rei. Jesus está dizendo, e o cego está dizendo, tu és rei, tu és importante. Dizem que o Senhor é de Nazaré, é um lugar sem importância, mas para mim, o Senhor é rei, o Senhor é importante. Para mim, eu sou o miserável da história, e o Senhor é o rei dos reis e Senhor dos senhores. Diante do clamor de Deus, sabe aquele clamor que Deus ouve? É quando a gente abre a boca e diz assim, eu não mereço, eu não sou nada, mas eu dependo do teu poder e da tua autoridade. Eu sou miserável sem ti, meu Deus, mas ouve o meu clamor e a minha oração. Ele abriu a boca para dizer, Jesus, eu não mereço, mas tem misericórdia. Eu sou miserável, mas tem misericórdia. Aleluia. Quando você chegar diante de Deus pensando que você é alguma coisa, você está longe de sentir a presença dele. Mas enquanto mais você entende que você não é nada e que ele é tudo. Já falei aqui outras vezes, mas eu vou recapitular. A Bíblia diz que abriram um lugar chamado tabernáculo no meio do deserto. No tabernáculo havia o átrio santo e o santo dos santos. No santo dos santos só se entrava uma vez por ano. Só se entrava uma vez por... O sumo sacerdote entrava lá com incenso e balançava o incenso de um lado para o outro. Que nem o incenso que a gente padre às vezes balança para lá e para cá. Só que o lugar fechado, a fumaça tomava conta do ambiente. E quando a fumaça tomava conta do ambiente, chegava um ponto, um momento, irmã Vânia, que não dava para ver mais a ponta do nariz. Por quê? Porque a fumaça tomou conta e o sumo sacerdote desapareceu. Desapareceu. Quando o sumo sacerdote desaparece, a glória de Deus desce do céu e entra no lugar. Para nos ensinar o quê? Para nos ensinar que quando o homem some, a glória que aparece. Quando o homem desaparece, quem aparece é ele, a glória é dele, o mover é dele. E quando nós entendemos, eu sou miserável, eu falo como João, que ele cresça, que eu diminua. O cego clama, entendendo que ele não é nada, Deus é tudo. Aí chegaram para Jesus, aí a Bíblia diz que a multidão mandava o cego parar. O cego parou. Meu Deus, olha para mim. A Bíblia diz que a multidão mandou o cego parar. O cego parou? Não. Mas por favor, no versículo 49, se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver. Se não está, me acompanhe. O versículo 49 vai dizer: e Jesus parando.
E Jesus parando, porque o cego não parou, Jesus parou. Porque o cego não parou, Jesus parou. Não, talvez você não esteja entendendo o que eu estou falando. Porque o cego não parou de clamar, não parou de orar, não parou de buscar, Jesus parou para dizer: tem um clamor diferente neste lugar. Jesus não parou para ninguém no caminho de Jericó, a não ser para o cego. Por quê? Porque não tinha gente suficiente para Jesus parar? Não, é porque só tinha um que clamou. Aleluia. Enquanto Deus passa no ambiente, enquanto Deus passa no lugar, se tiver alguém clamando pela presença dEle, se tiver alguém clamando pela glória dEle, Ele para dizer: eu quero um negócio contigo. Deus não quer negócio com quem está com a boca fechada. Deus não quer negócio com quem não tem compromisso com Ele. Deus não quer negócio quem manda adorador parar de clamar. Deus não quer. Deus tem negócio é com adorador. Aleluia, aleluia. Para não, que Jesus vai parar para resolver. Para não, desiste não, cansa não. Mas eu já estou cansado, Jesus. Mas eu já estou cansado, Jesus. Eu não sei para quem é esta palavra, mas eu já estou cansado, Jesus. Jesus está dizendo: não para não. Para não, que quando tu não para, eu paro. Para quê? Parando, disse: chama quem está clamando. Parando, disse: chama quem está clamando. Aleluia. Jesus mandou chamar. Aí a multidão que dizia: cala a boca. A multidão que dizia: não incomoda o mestre. A multidão que dizia: não tem espaço para tu. É a mesma multidão do versículo 49 que vai dizer: tem bom ânimo, levanta-te, Ele te chama. O escritor do livro O Peregrino vai dizer, John Bunyan, ele vai dizer: não deixe de clamar, não deixe de orar, não deixe de buscar, porque se Ele não se levantar do trono para fazer o que você quer, Ele se levantará do trono para entregar aquilo que você precisa. Deus ainda ouve o clamor de crente, Deus ainda ouve a oração de crente, Deus ainda ouve crente que quer viver o sobrenatural de Deus. Eu não sei se você chegou aqui buscando um milagre, mas eu quero dizer para você: não perca tempo. Talvez para você chegou dizendo: está tudo bem, está tudo bom, então clama para viver o sobrenatural. Vai deixar Jesus passar e tu não clamar? Se anima, se alegra. Quero dizer para alguém que Deus me entrega quentinho do céu agora. Tem bom ânimo, te anima, te alegra. Te alegra por quê, pastor? Porque o tempo do clamor acabou. Aleluia. A mesma multidão que dizia: não tem jeito, foi a mesma multidão que disse: o tempo do clamor acabou. Ele te chama. Chegou a hora de viver o milagre. Versículo de número 50. Eu vou versículo a versículo e eu termino. E ele, lançando de si a capa, levantou e foi. Capa, guarda para você dar glória entendendo. Capa era como se fosse o documento que ele podia mendigar, enquanto ele tivesse com a capa. Só para você não sair daqui dizendo que não entendeu. Enquanto ele tivesse com a capa, ele pedia esmola. Enquanto ele tivesse com a capa,
ele podia ficar ali. A capa simboliza a miséria do homem. A capa simboliza o estado do crente sem Jesus. A capa significa que ele estava vivendo um momento de miséria. Mas quando chegaram assim, o mestre te chama. Não disseram assim, o teu milagre está aí. Não. Ele não recebeu o milagre naquela hora. Ele somente ouviu que Jesus estava chamando. Que Jesus estava. E só de ouvir que Jesus chamou, ele se põe de pé. Que ele não era aleijado, era cego. Ele pega a capa e faz. Não, o homem não recebeu o milagre. Ele só ouviu, o mestre te chama. E ele joga a capa para trás. Alguém pode dizer, mas sem capa tu não volta para onde tu estava. Não tem problema. Mas a capa você está renunciando o que tu estava vivendo. Não tem problema. Qual é a garantia que tu não vai voltar? O mestre me chamou. Aleluia. Você não pode estar vendo o milagre agora, mas se o mestre te chamou, pode abrir mão do que ele mandou você abrir mão. Aleluia. Você não pode estar vendo o milagre, mas se o mestre te chamou, lança fora a capa, larga o choro, porque o tempo de se encontrar com ele, de receber a promessa dele, vai chegar. Aleluia, 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 aleluia. A prova passou, cego? Não, Jesus chamou. Já recebeu o milagre, cego? Não, Jesus chamou. E ouvir que Jesus chamou já é tudo. E ele termina. Quando o cego chega para ele, Jesus olhando, se põe de pé. Jesus falando com ele diz assim: o que queres que eu te... queres que eu te faça? Já pensou de eu chegar para você e perguntar o que é que você quer que eu faça? O que é que eu quero? O que é que você quer que eu faça? Jesus chegou para o cego. Jesus podia encontrar qualquer um que estava ali e perguntar essa resposta, fazer essa pergunta. Mas ele só pergunta para quem clama. Só perguntou para quem reconheceu que ele não é nada e que Deus é tudo. O que é que você quer? Porque alguém que não entendeu que ele não é nada e que Deus é tudo, ele ia pedir bens, riqueza. O que é que adianta deixar de ser cego e virar pobre do mesmo jeito? Mas aquele cego disse: eu não quero a riqueza. Aquele cego olha para Jesus e diz assim: eu sei que eu quero. Eu sei porque eu clamei. Eu sei porque eu chorei. E Deus sabe porque ele chorou, sabe. Jesus sabia. Mas ele ouve da voz do cego, da boca do cego, que eu veja, ou que eu tenha vista. E a Bíblia diz, e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te... O que eu acho bonito, irmão Leandro, é que Jesus não coloca a mão na cabeça do cego. Tem um cego e Jesus cospe no chão, faz lodo, coloca nos olhos e diz assim: vai te lavar no tanque de Siloé. Nesse, ele não faz lodo, coloca nos olhos e manda lavar, não. A outros, Deus diz assim: vai e se apresenta em tal canto. A outros, Jesus podia colocar a mão. Podia ou não podia? Podia. Mas ele diz assim: vai, a tua fé te salvou. Só quem tem fé continua clamando quando a multidão mandar parar. Só quem tem fé vai jogar a capa e se encontrar com o mestre. Só quem tem fé vai receber de Deus para viver o sobrenatural. Aquele homem não viveu o sobrenatural por causa da multidão, não. A multidão mandou parar. Aquele homem não viveu o sobrenatural porque Jesus colocou a mão sobre ele, não. Aquele homem viveu o sobrenatural porque ele tinha fé. É a fé que não te faz parar. É a fé que te faz permanecer de pé. E é essa fé que vai te fazer colocar diante do mestre. E ele vai atender o teu pedido. Mas tem que o quê? Tem que clamar, reconhecer que você não é nada, ele é tudo. E ele termina dizendo:
E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Vai. Tiago, vai. E Lucas vai dizer: vê. E Marcos vai dizer: vai, vê e vai. Jesus está dizendo: pode ir embora. Vai. Mas o versículo diz: e logo viu. Não demorou muito. Não foi muito longa a oração. E logo no mesmo instante ele viu. E ele foi embora. Não é assim que diz o versículo? E ele viu. Pegou sua mala. Se você está com a sua Bíblia aberta, Lucas 10, versículo de número 52. E logo ele viu. Disse: obrigado, Jesus. Obrigado, multidão. Agora eu vou embora. Foi assim que diz o versículo? E seguiu a Jesus. Por quê? Porque o cego disse: eu não clamei somente para receber o milagre, eu recebi para viver junto com o abençoador. Porque tem uma geração, não é de hoje, é de muitos anos atrás, quer a bênção, mas não quer o abençoador. Quer o milagre, mas não quer quem gera milagre. O cego disse: por gratidão, porque o Senhor me levantou, porque o Senhor me fez jogar a capa, porque o Senhor me colocou de pé e me fez enxergar, eu vou caminhar contigo. Aleluia. Quem éramos nós antes de nos encontrar com Jesus? Cegos à beira do caminho. Quem éramos nós antes de Jesus nos encontrar e nos chamar? Mas Ele nos encontrou. E eu digo para você: quantos vêm nas campanhas, vêm para o altar, clamam no altar, no culto da campanha, mas no culto de ensino não vem. Aí tem aquele pregador que diz: mas aqui não tem. Aqui tem. Tem em todo lugar. No dia da bênção: Jesus, eu quero. Jesus, me dá. Mas quando é na hora de seguir, quando é na hora de jogar a capa, quando é na hora de continuar a caminhada, aleluia, aleluia, o cego está provando que ele não é a multidão. O cego está provando: eu vim neste dia para clamar. Eu não vim para ver milagre, eu vim para viver o milagre. Tem gente que não entende a diferença. Quem quer viver milagre rompe a multidão. Quem quer viver milagre continua clamando. Quem quer viver milagre faz o que ninguém fez. Porque nem todo mundo vive milagre. É porque nem todo mundo faz o diferente. Porque todo mundo quer ser acompanhado. Todo mundo vai por aqui, eu vou também. Aquele cego fez o que ninguém fez, clamou. Eu não sei se tu tem coragem para clamar. Um determinado pastor chamado Marcos Feliciano, ele dizia: quer ver Deus fazer por você o que Ele não fez por ninguém? Faça por Ele aquilo que ninguém faz. Porque o cego fez o que ninguém fez, clamou. E depois de um milagre, o seguiu. E eu termino a mensagem. Jesus estava passando em Jericó para ir para. Aí o cego disse: eu era cego, Deus me encontrou, e agora eu vou para Jerusalém. Eu não quero receber a bênção e permanecer no caminho. Eu não quero receber a bênção e permanecer para trás. Eu quero viver milagre e caminhar para Jerusalém. Tem alguém caminhando para Jerusalém aqui nesta noite? Tem alguém caminhando para Jerusalém aqui nesta noite? Eu quero convidar você, para você clamar a Ele nessa noite e dizer: eu quero viver o sobrenatural de Deus. Já basta de pessoas naturais. Já basta de pessoas frias. Já basta de pessoas normais. Normal, pastor? É. Crente que vive sobrenatural é meio doido. É, pastor? É. Você já viu dois homens chegar diante de um aleijado, como o irmão Leandro leu? Chegar para o aleijado e dizer assim: eu não tenho prata nem tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Crente é meio doido para chegar diante das autoridades, os mesmos homens,
e disseram assim: cala a boca. Ele disse: calo não. Calo não porque Deus me chamou para falar. Calo não porque Deus me chamou para pregar. E eu não paro. E quem não para, quem vai diferente do que os outros fazem, ele é usado diferente. Ele vive o diferente. Eu quero chamar você nessa noite para você viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Não seja normal. Não seja comum. Comum é acompanhar a multidão. O anormal, diferente, é gritar no meio da multidão, dizendo: eu quero algo diferente. Eu não vim ver milagre, eu vim viver milagre. Até quando tu vai ouvir o testemunho dos outros e não vai contar o teu? Aí eu quero dizer, para tentar rasgar o teu coração nesta noite: até quando tu vai ouvir o testemunho dos outros e não vai contar o teu? Até quando tu vai ouvir que Deus abençoou lá, que Deus abriu lá, que Deus fez lá? E quando é que tu vai contar o teu? Quando é que tu vai contar: eu estou vivendo, eu sou milagre do Senhor? Aleluia. Eu não estou dizendo que você já viveu milagre. Só Deus sabe o que você já viveu. Só Deus sabe o que Deus já fez na tua vida. Mas não se acomode na multidão, não. Clame a Ele.